Vamos resolver a avaliação sumativa número 1 de Matemática quinto ano, que é constituída por 18 perguntas. Neste vídeo, vamos resolver as perguntas 10, 11 e 12. Pergunta número 10. Qual dos seguintes números é um número primo? A linha A, 15, a linha B, 27, a linha C, 21, a linha D, 23. Dos quatro números, o único número primo é o 23, e porquê? Recordemos o conceito de número primo. Números primos são números naturais maiores do que um que têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, 7 é um número primo porque o conjunto de divisores de 7 é um conjunto constituído pelos números 1 e 7. Os outros números naturais, isto é, aqueles que têm mais do que dois divisores, são chamados de números compostos. Por exemplo, 4 não é um número primo porque o conjunto de divisores de 4 é um conjunto constituído pelos números 1, 2 e 4. Por que é que o número 1 não é um número primo e não é um número composto? Não é, porque o número 1 tem apenas um divisor. Para que o número 1 fosse um número primo deveria ter dois divisores. E ele tem apenas um, isto porque o divisor 1 e ele próprio, é o mesmo número 1, e para que o número 1 fosse um número composto deveria ter mais do que dois divisores, e ele tem apenas um. Duas regras gerais que facilitam a análise de que um número específico seja ou não um número primo. Primeira regra. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2. Segunda regra. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primos 2 e 5. Notemos que nem todos os números cujo algarismo das unidades é 1, 3, 7 ou 9 sejam números primos, o inverso sim. A linha A, 15. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2. Da primeira regra, e porque o número 15 é um número ímpar, podemos dizer que o número 15 poderá ser um número primo. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primo 2 e 5. Da segunda regra, e porque o algarismo das unidades do número 15 é o 5. Podemos dizer que o número 15 não é um número primo, é portanto um número composto. Para confirmar, temos que fazer a análise dos divisores de 15. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores do número 15. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar, neste caso D15. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 15. Porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 15 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio. Pelo que 15 a dividir por 15 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 15. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 15? Não. Porque 15 a dividir por 2 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 2 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 3. Será que 3 é divisor de 15? É, porque 15 a dividir por 3 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 5. Sendo o número 3 mais um dos divisores de 15, significa que 5 também é um divisor. Pelo que o divisor 3 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 1 e o divisor 5 é posicionado à direita e antes do divisor 15, notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 3 e menores do que 5. Ponto 4. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 3 e menores do que 5. Vamos testar o número seguinte, que é o número 4.
Será que 4 é divisor de 15? Não. Porque 15 a dividir por 4 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 4 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 5. Como o número 5 já é um dos divisores, o processo de pesquisa de divisores está completo, isto é, não existem mais divisores. O número 15 tem então 4 divisores. O conjunto de divisores de 15 é então um conjunto constituído pelos números 1, 3, 5 e 15. A linha B. 27. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2. Da primeira regra, e porque o número 27 é um número ímpar, podemos dizer que o número 27 poderá ser um número primo. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primos 2 e 5. Da segunda regra, e porque o algarismo das unidades do número 27 é o 7. Podemos dizer que o número 27 poderá ser um número primo. Para confirmar, temos que fazer a análise dos divisores de 27. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores do número 27. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar, neste caso D27. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 27. Porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 27 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio. Pelo que 27 a dividir por 27 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 27. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 27? Não. Porque 27 a dividir por 2 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 2 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 3. Será que 3 é divisor de 27? É, porque 27 a dividir por 3 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 9. Sendo o número 3 mais um dos divisores de 27, significa que 9 também é um divisor. Pelo que o divisor 3 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 1 e o divisor 9 é posicionado à direita e antes do divisor 27. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 3 e menores do que 9. Ponto 4. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 3 e menores do que 9. Vamos testar o número seguinte, que é o número 4. Será que 4 é divisor de 27? Não. Porque 27 a dividir por 4 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 4 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 5. Será que 5 é divisor de 27? Não, porque 27 a dividir por 5 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 2. Se 5 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 6. Será que 6 é divisor de 27? Não, porque 27 a dividir por 6 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 6 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 7. Será que 7 é divisor de 27? Não, porque 27 a dividir por 7 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 6. Se 7 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 8. Será que 8 é divisor de 27?
Não, porque 27 a dividir por 8 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 8 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 9, mas como o número 9 já é um dos divisores, o processo de pesquisa de divisores está completo. Isto é, não existem mais divisores, o número 27 tem então 4 divisores. O conjunto de divisores de 27 é então um conjunto constituído pelos números 1, 3, 9 e 27. A linha C21. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2. Da primeira regra, e porque o número 21 é um número ímpar, podemos dizer que o número 21 poderá ser um número primo. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primos 2 e 5. Da segunda regra, e porque o algarismo das unidades do número 21 é o 1. Podemos dizer que o número 21 poderá ser um número primo. Para confirmar, temos que fazer a análise dos divisores de 21. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores do número 21. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar, neste caso D21. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 21. Porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 21 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio. Pelo que 21 a dividir por 21 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 21. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 21? Não. Porque 21 a dividir por 2 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 2 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 3. Será que 3 é divisor de 21? É, porque 21 a dividir por 3 é uma divisão exata, cujo quociente é o número natural 7. Sendo o número 3 mais um dos divisores de 21, significa que 7 também é um divisor. Pelo que o divisor 3 é posicionado à esquerda e a seguir ao divisor 1 e o divisor 7 é posicionado à direita e antes do divisor 21. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 3 e menores do que 7. Ponto 4. Eventuais divisores adicionais terão que ser maiores do que 3 e menores do que 7. Vamos testar o número seguinte, que é o número 4. Será que 4 é divisor de 21? Não. Porque 21 a dividir por 4 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 4 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 5. Será que 5 é divisor de 21? Não, porque 21 a dividir por 5 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 5 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 6. Será que 6 é divisor de 21? Não, porque 21 a dividir por 6 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 6 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 7, mas como o número 7 já é um dos divisores, o processo de pesquisa de divisores está completo, isto é, não existem mais divisores. O número 21 tem então 4 divisores. O conjunto de divisores de 21 é então um conjunto constituído pelos números 1, 3, 7 e 21. A linha D23. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2.
da primeira regra, e porque o número 23 é um número ímpar, podemos dizer que o número 23 poderá ser um número primo. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primos 2 e 5. Da segunda regra, e porque o algarismo das unidades do número 23 é o 3. Podemos dizer que o número 23 poderá ser um número primo. Para confirmar, temos que fazer a análise dos divisores de 23. Estratégia a utilizar para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores do número 23. Ponto 1. Começar por designar o conjunto dos divisores do número por D seguido do número que estamos a analisar, neste caso D23. Ponto 2. Desde logo, podemos escrever dois divisores, o 1 e o 23. Porque sabemos que, primeiro, o número 1 é divisor de qualquer número, pelo que 23 a dividir por 1 é uma divisão exata, e, segundo, qualquer número é sempre divisível por si próprio. Pelo que 23 a dividir por 23 é uma divisão exata. Notemos que, a haver mais divisores, esses números serão maiores do que 1 e menores do que 23. Ponto 3. A partir daqui vamos verificar se o número tem mais divisores, começando pelo número seguinte ao 1, que é o 2. Será que 2 é divisor de 23? Não. Porque 23 a dividir por 2 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 2 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 3. Será que 3 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 3 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 2. Se 3 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 4. Será que 4 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 4 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 4 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 5. Será que 5 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 5 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 5 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte. O número 6. Será que 6 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 6 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 5. Se 6 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 7. Será que 7 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 7 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 2. Se 7 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 8. Será que 8 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 8 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 7. Se 8 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 9. Será que 9 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 9 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 5. Se 9 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 10. Será que 10 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 10 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 10 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 11. Será que 11 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 11 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 11 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 12. Será que 12 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 12 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 11. Se 12 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 13.
Será que 13 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 13 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 10. Se 13 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte. O número 14, será que 14 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 14 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 9. Se 14 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 15. Será que 15 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 15 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 8. Se 15 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 16. Será que 16 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 16 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 7. Se 16 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 17. Será que 17 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 17 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 6. Se 17 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte. O número 18, será que 18 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 18 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 5. Se 18 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 19. Será que 19 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 19 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 4. Se 19 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 20. Será que 20 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 20 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 3. Se 20 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 21. Será que 21 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 21 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 2. Se 21 não é divisor, o processo de pesquisa deverá continuar com o número seguinte, o número 22. Será que 22 é divisor de 23? Não, porque 23 a dividir por 22 é uma divisão não exata, cujo resto é igual a 1. Se 22 não é divisor, o processo de pesquisa de um outro eventual divisor deverá continuar com o número seguinte, o número 23, mas como o número 23 já é um dos divisores, o processo de pesquisa de divisores está completo, isto é, não existem mais divisores. O número 23 tem então dois divisores. O conjunto de divisores de 23 é então um conjunto constituído pelos números 1 e 23. Resumindo, podemos então dizer que dos 4 números, o único número primo é o 23. Pergunta número 11. Assinala a afirmação correta. A linha A, o número 1 é primo porque tem um divisor. A linha B, o número 7 é primo porque tem dois divisores. A linha C, o número 9 é primo porque tem 3 divisores. A afirmação correta é a linha B, ou seja, o número 7 é primo porque tem 2 divisores. E por quê? Recordemos o conceito de número primo. Números primos são números naturais maiores do que um que têm apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, 7 é um número primo porque o conjunto dos divisores de 7 é um conjunto constituído pelos números 1 e 7. Os outros números naturais, isto é, aqueles que têm mais do que 2 divisores, são chamados de números compostos. Por exemplo, 9 não é um número primo porque o conjunto dos divisores de 9 é um conjunto constituído pelos números 1, 3 e 9. Por que é que o número 1 não é um número primo e não é um número composto? Não é, porque o número 1 tem apenas um divisor.
Para que o número 1 fosse um número primo deveria ter dois divisores. E ele tem apenas um, isto porque o divisor 1 e ele próprio, é o mesmo número 1, e, para que o número 1 fosse um número composto deveria ter mais do que dois divisores, e ele tem apenas um. A linha A, o número 1 é primo porque tem um divisor. A afirmação é falsa. Um número primo é definido como um número natural maior que um que tem apenas dois divisores distintos, 1 e o próprio número. Neste caso, o número 1 não é considerado primo porque só tem um divisor, que é 1. A linha B. O número 7 é primo porque tem dois divisores. A afirmação é verdadeira. Um número primo é definido como um número natural maior que um que tem apenas dois divisores distintos, 1 e o próprio número. Neste caso, o número 7 é considerado primo porque tem apenas dois divisores, 1 e o 7. A linha C. O número 9 é primo porque tem três divisores. A afirmação é falsa. Um número primo é definido como um número natural maior que um que tem apenas dois divisores distintos, 1 e o próprio número. Neste caso, o número 9 não é considerado primo porque tem mais do que dois divisores, 1, 3 e o 9. Pergunta número 12. Existem 4 números primos entre 10 e 20. Quais são? Entre os números 10 e 20 existem 4 números primos, o 11, o 13, o 17 e o 19. E porquê? Recordemos as regras gerais dos números primos. Regra 1. Todos os números primos são ímpares, com uma exceção, o primo 2. Com base nesta regra, existem números que desde já não podem ser números primos porque são pares e não são iguais a 2. São eles, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Ficam como eventuais primos os números 11, 13, 15, 17 e 19. Regra 2. O algarismo das unidades de um número primo são 1, 3, 7 ou 9, com duas exceções, os primos 2 e 5. Com base nesta regra, o número 15 é excluído porque o seu algarismo das unidades é o 5. Assim, no intervalo de 10 a 20, existem apenas 4 números primos, o 11, o 13, o 17 e o 19. Se aplicares a estratégia para escrever, em extensão, o conjunto dos divisores destes números, poderás concluir que o conjunto dos divisores de 11 é constituído pelos números 1 e 11. O conjunto dos divisores de 13 é constituído pelos números 1 e 13, o conjunto dos divisores de 17 é constituído pelos números 1 e 17, e o conjunto dos divisores de 19 é constituído pelos números 1 e 19. Resumindo, podemos então dizer que, no intervalo de 10 a 20, existem apenas 4 números primos, o 11, o 13, o 17 e o 19.